Salve, salve legionários! Eu sou Fernando Maidana e hoje é dia de falar sobre Inumanos. Eu confesso que quando eu assisti o trailer de Inumanos pela primeira vez, eu achei a coisa mais horrorosa que a Marvel já tinha feito. Mas conforme eu fui assistindo outras vezes pra pegar alguns detalhes pra comentar aqui no vídeo, eu fui achando menos horrível, sabe? Então dá pra gente perceber algumas falhas ainda, que é o que a gente vai comentar aqui. Mas no geral eu até tô um pouquinho mais curioso pra ver o que vai acontecer com Inumanos. Então vamos começar falando da cidade de Attilan, que foi mostrado que realmente vai ficar na Lua, né? Então eles não alteraram esse elemento dos quadrinhos, que é uma coisa bem legal, bem tradicional. A gente não viu muito da cidade, mas dá pra ver que eles levaram um pouco pra um lado mais rústico, né? Talvez até pelo ambiente, que apesar de ser uma sociedade bem desenvolvida, mais avançada, os Inumanos estão na Lua, então eles não têm acesso a tudo que a gente tem aqui na Terra, né? Por mais que eles consigam se virar lá na Lua. Então eles misturaram um pouco, sabe? Mesclaram um pouco alguns elementos. Não chega a ser cyberpunk, steampunk, mas a gente vê que tem uma tecnologia por trás de uma vida um pouco mais simples, mais rústica, né? Então a gente tem luzes, tem uma sala do trono tecnológica com paredes de pedra, e aí a gente tem uma sala de jantar com madeira, com quase um ambiente medieval. Então a gente consegue sentir que eles fizeram uma mescla desses elementos mais futuristas com outras coisas mais tradicionais. Pode ser que funcione, pode ser que dê muito errado, mas eu não acho que isso vai interferir no que é a história de Inumanos. Agora os visuais, eles chegam a causar um pouco de estranheza. A gente tem muito do couro que está sendo bastante utilizado em produções de super-heróis, né, nas séries da CW, até um pouco em Agents of S.H.I.E.L.D. a gente vê isso, e é muito couro, é uma coisa que destoa um pouco dos trajes super-heróicos dos quadrinhos. Mas o que mais preocupa mesmo são os cabelos, principalmente a peruca da Medusa, porque não convenceu nada, cara. Ela tá menos horrorosa no trailer do que ela tava naquela imagem promocional que tava um horror, aquilo lá tava triste. Mas o que muita gente sente falta, vê essa estranheza, é na falta de movimentação dos cabelos da Medusa, né? Então, além dela estar conversando, andando normalmente, o cabelo dela é quase uma entidade viva, então ele se movimenta por conta própria, ele tem algumas ações, claro que ele não tá vivo ali fazendo outras coisas, mas ele fica se movimentando e é uma coisa particular da personagem que dá um charme pra ela, e você tirar isso acaba quebrando um pouco esse charme. Parece que eles estão deixando a movimentação para um momento em que ela realmente usa os poderes. Em que ela, agora a Medusa começou a usar os poderes, agora o cabelo dela tá se mexendo e a gente vê tudo isso. Mas é o que eu falei, ele quebra um pouco aquele charme que é uma característica que ela tem nos quadrinhos. Então a gente sente um pouco de falta disso. Outra coisa que eu acho que não funcionou foi o cabelo da Crystallis, a própria irmã da Medusa, que ela tem aquela tirinha no cabelo, que nos quadrinhos funciona muito bem, mas eu acho que nessa mídia fica um pouco estranho. Não é uma característica que chama atenção e que você se destaca, é simplesmente um cabelinho estranho ali que eu acho que não ficou tão legal. Os visuais do Triton, do Gorgon, do Karnak, eles estão bem genéricos, então é outra coisa que as pessoas prestaram atenção e falaram, podia ser um pouco mais bem trabalhado, porque apesar deles não serem primeiro escalão dos Inumanos, eles estão na família real, eles precisam de um desenvolvimento, eles precisam de ter uma característica que o público olhe e fala, aquele lá é o Gorgon, ele tá com as características, pernas dele lá de touro, e o poder dele que quando ele salta ele consegue gerar terremotos, mas no geral quando você olha assim, sabe, no horizonte, ele se mescla como se fosse qualquer um. Assim como o Karnak e o Triton, que são irmãos, né? O Triton a gente até viu lutando com outros Inumanos, e o que leva a gente a se questionar como o poder dele vai ser explorado. Porque nos quadrinhos o Triton foi exposto à névoa terrígena muito cedo, então ele recebeu os poderes, mas também se tornou dependente da água, então ele precisa ficar dentro da água. Mais tarde eles até conseguem desenvolver um equipamento para ele sair da água, lutar ao lado dos outros Inumanos, mas a gente não viu ele usando esse equipamento nos trailers. Então será que eles vão colocar essa característica, essa dependência da água? A história de origem dele vai ser mudada? Como é que isso vai ser feito? E o Karnak, que é o irmão do Triton, ele tem uma particularidade muito legal porque ele não foi exposto à névoa terrígena. Os pais ficaram traumatizados ali pelo Triton ter ficado dependente da água, eles decidiram não expor o Karnak à névoa terrígena, em vez disso eles passaram a treinar ele para fortalecer essa herança inumana. Porque apesar deles serem expostos à névoa terrígena para libertarem todo o seu potencial, eles já são naturalmente mais fortes, mais poderosos do que um humano comum. Então ele já recebeu um treinamento e com isso ele desenvolveu um dom ali de encontrar as falhas, né, os pontos críticos de estruturas, de pessoas. Então ele sabe não só como derrotar a pessoa, mas ele sabe o jeito de falar com a pessoa para desarmar ela. É uma habilidade muito legal que o Karnak tem. O visual dele é um dos mais fáceis, né, de se adaptar. É basicamente um cara com a cabeça grande e tatuada. Eles não colocaram a cabeça dele tão grande assim como é, porque é uma característica mesmo. O cara é cabeçudo. Isso pegou mal.
Então é um visual fácil de se adaptar e se for colocado todos os poderes da maneira como é nos quadrinhos, vai ser um personagem muito interessante. E aí a gente chega no núcleo principal, que deve ser o eixo que guia tudo que acontece em Inumanos, que são Maximus e Raio Negro. Eles são irmãos também, o Maximus também foi exposto à névoa terrígena muito cedo, na verdade os dois, só que o poder dele demorou um pouco pra se manifestar. Na verdade eles só perceberam que ele tinha o poder de controlar mentes muito mais tarde, né? E ele controla na verdade mentes mais fracas, que são mais suscetíveis, e aí o poder dele vai ficando mais forte conforme o tempo vai passando, e ele acabou se isolando, ele acabou se vendo como diferente, acabou criando um perfil mais antissocial, que evoluiu pra algo renegado, pra algo psicótico, que a gente consegue sentir, até porque o Maximus é interpretado pelo Ian Rion, que interpretou o Ramsay Bolton em Game of Thrones, que é um cara bem psicótico, então ele tem o perfil perfeito pra viver esse personagem. Eu acho que é ele que vai roubar a cena até mais do que o próprio Raio Negro. O Raio Negro também foi exposto à névoa terrígena, e ele desenvolveu uma habilidade vocal super poderosa, ou seja, o cara consegue destruir um planeta inteiro com um único grito. Como toda ação tem uma reação, o cara também agora não pode mais falar, porque se vai simplesmente sussurrar, ele pode matar uma pessoa na frente dele. E aí entra um problema, porque se a gente tem um cara que é o líder dos Inumanos, ele é um líder de um grupo super poderoso, ele não pode proferir uma palavra, ele tem que transparecer que ele é um personagem forte, imponente, só com a presença. E o Anson Mount, que é o ator que tá vivendo o Raio Negro, não conseguiu convencer. E eu não sei se foi questão visual, se foi porque faltou a máscara, se o cara tá de barba, o físico, alguma coisa ali não deu certo, alguma coisa ali não convence, você não consegue olhar e falar, putz, os Inumanos, o povo vai seguir esse líder, esse Raio Negro. Parece que o Maximus tem muito mais imponência do que ele, por mais que ele seja um cara maluco, que a gente vê que ele já tem umas ideias erradas ali, ele convence muito mais como um líder, como alguém que quer lutar pelo seu povo. É claro, o Raio Negro ele não pode proferir, não pode falar isso, mas ele tem os seus seguidores, né? Talvez durante a série isso seja mais claro, que as pessoas confiam nele, que as pessoas acreditam nas ideias dele, porque até o momento ele parece um cara que queimou a língua. Ele tá um pouco estranho, tá um pouco bizarro isso. E eu espero muito pagar a minha língua pra isso, cara, porque quando a gente teve aquela primeira imagem de X-Men Dias de um Futuro Esquecido com o Mercúrio, eu odiei aquilo, eu achei uma coisa bizarra. E eu amei o personagem no filme, E eu quero que isso aconteça com o Inumanos também. Mas eu fico um pouco preocupado, porque essas coisas quebram um pouco a sua ansiedade, quebram um pouco a hype. O que talvez seja bom, né? Porque você ir com muita hype pra alguma coisa também pode acabar te decepcionando e você vai achar tudo uma porcaria. E outra coisa que me deixa muito preocupado é que o mesmo produtor de Inumanos foi quem produziu Punho de Ferro na Netflix. E me desculpa se você gosta de Punho de Ferro, mas a série que deveria apresentar um dos maiores artistas marciais da Marvel podia pecar em diversos aspectos, mas menos na questão das coreografias e das cenas de ação. E a gente vê que as cenas de ação foram genéricas lá e parecem genéricas aqui. Assim como os efeitos especiais. O dentinho tá estranho, né? A cena do teletransporte dele tá ok, mas também é uma coisa genérica, assim como outros visuais. Você não consegue sentir que é uma série que ela vem com esse potencial. Putz, ela foi gravada em IMAX, ela vai revolucionar as séries da Marvel. Na verdade tá abaixo do padrão. Mais uma vez, eu espero pagar muito a minha língua, como eu tenho falado aí durante o vídeo, porque os Inumanos são um grupo muito legal dos quadrinhos, e a gente quer que eles sejam retratados de maneira digna, até para eles conseguirem ingressar nesse universo cinematográfico Marvel de maneira adequada, né, honrando toda a tradição dos personagens. Outras informações vocês acompanham no site da Legião dos Heróis e nas nossas redes sociais. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Legal, os Inumanos são muito legal, né, seja assim, né, não, eu não vou ficar repetindo né nesse vídeo não, né, caralho, eu escorreguei, né, sabe, genérico, né.